E aí, pessoal, tudo certo? Olha só, tem uma decisão quentíssima do STJ que está mudando as regras do jogo para progressão de regime prisional aqui no Brasil e a gente vai destrinchar exatamente o que mudou. Mas ó, antes da gente mergulhar de cabeça nisso, se esse assunto te interessa, já sabe, né? Deixa aquele like, começa a seguir a gente e manda para todo mundo. Essa força que dão pra gente é o que faz a gente continuar trazendo mais análises como esta. Então, vamos começar com a pergunta que não quer calar. Um atestado de bom comportamento é o passaporte carimbado para um regime mais brando? Bom, a resposta que vem na cabeça é claro, mas no mundo do direito a coisa é bem mais embaixo. E foi justamente essa complexidade que uma decisão recente do STJ veio colocar os pingos nos is. Esse aqui é o nosso mapa da mina para hoje. A gente vai começar com um caso real para entender a peça principal, depois vai viajar pela história da lei, ver a grande virada que aconteceu e, por fim, entender a decisão do STJ e a lição mais importante que fica disso tudo. E tudo começa com a história do João. É um caso baseado em fatos que mostra direitinho a contradição que fez a lei mudar. É aqui que a gente vê a teoria encontrando a dura realidade da prática. Então vamos entender a situação. A gente tem o João, um cara que já era reincidente, tá? Ele conseguiu um atestado de bom comportamento e, com base nisso, o juiz liberou a progressão dele para o regime aberto. Parece o caminho natural, né? Só que não. O Ministério Público foi lá e recorreu. E por quê? Porque tinha uma baita contradição aí. Enquanto cumpria a pena, o João foi lá e cometeu um crime novo. E ainda por cima, tinha uma falta disciplinar média nas costas. Ou seja, aquele papel de bom comportamento, digamos que ele não estava contando a história completa, né? E é justamente por causa dessa confusão toda, dessa contradição, que o Ministério Público pediu algo a mais. Uma análise mais profunda, o tal do exame criminológico. Mas que bicho é esse, afinal? O pulo do gato é esse. O exame criminológico não quer saber só se a pessoa se comportou bem dentro da cela. Ele é um mergulho muito mais fundo. É uma avaliação completa, feita por especialistas para tentar entender a personalidade do condenado, o risco real de ele voltar a cometer crimes, enfim, para saber se ele está mesmo pronto para voltar para um regime mais aberto. É como dar uma lupa para o juiz decidir. Agora, para a gente entender toda a polêmica, a gente precisa pegar a máquina do tempo. A exigência desse exame é uma verdadeira novela. A lei mudou, depois desmudou e mudou de novo. Isso criou uma confusão jurídica danada. Olha só que doideira essa linha do tempo. A gente começa lá em 84, quando o exame era previsto na lei. Aí pula para 2003 e a lei simplesmente tira a exigência. Deu a entender que não precisava mais, sabe? Aí em 2010, o STJ bota um pouco de ordem na casa com a súmula 439, que dizia o seguinte, olha, o exame é opcional, mas o juiz pode pedir, desde que explique muito bem o porquê. E agora em 2024, pá, a regra vira de cabeça para baixo de novo. Entender essa dança das cadeiras na lei é fundamental para a gente sacar o debate de hoje. E falando nisso, se essa explicação está fazendo sentido, quebra aquele galho pra gente, manda essa análise para um amigo, posta nas suas redes, é esse apoio que ajuda o canal a crescer e a gente a conseguir fazer mais materiais detalhados assim. E aqui a gente chega no epicentro do terremoto, a mudança mais recente e com certeza a mais impactante. O ano de 2024 é um divisor de águas na execução penal. O mais curioso aqui é como a mudança foi sutil no texto da lei, mas gigantesca no efeito. Antes bastava boa conduta. Agora a lei diz boa conduta e o resultado do exame criminológico. Uma simples palavrinha "e" que transformou o que era uma exceção na regra geral, na obrigação. Essa é a pergunta de R$1 milhão. Se a lei agora manda fazer o exame sempre, o que acontece com aquela súmula antiga do STJ que dizia que ele era opcional? Ela ainda vale para alguma coisa? E a resposta é sim, ela foi superada. Em partes. A lógica virou de ponta cabeça. Antes, o juiz tinha que suar para justificar por que pediu o exame. Com a lei nova, a regra é pedir sempre. A súmula 439 não morreu, mas a aplicação dela agora fica restrita aos casos que aconteceram antes da lei nova. Beleza, com todo esse histórico na cabeça, vamos voltar para o caso do João e ver como o STJ conseguiu desatar esse nó. A grande questão que caiu no colo do tribunal foi essa. O João, que cometeu o crime lá atrás, deveria ser julgado pela regra nova, muito mais rígida? A resposta do STJ foi um sonoro não, sem meio termo. A lei nova não foi aplicada para ele. Mas, e aqui que está a genialidade da decisão, ele ainda assim teve que fazer o exame. E é aqui que a gente vê o raciocínio cirúrgico do STJ. O tribunal falou o seguinte, calma lá,
Não vamos aplicar a lei nova para trás, isso não pode. Mas, se a gente olhar para a regra antiga, a súmula 439, a exigência do exame se justifica perfeitamente nesse caso. E por quê? Por causa dos fatos. O cara era reincidente, cometeu um novo crime enquanto já estava preso e ainda tinha falta disciplinar. Esses eram motivos de sobra para justificar uma análise mais cuidadosa, mesmo com a lei antiga. A decisão no caso do João leva a gente direto para o princípio jurídico mais importante dessa história toda. É a regra de ouro que define qual lei se aplica em cada momento. Então a grande lição é essa aqui, tá bem claro no resumo. É a data do crime que vai dizer qual regra se aplica. Pensa assim, o crime foi antes de abril de 2024? Então a gente usa a regra antiga, a da súmula 439, que diz que o exame é opcional e precisa de uma boa justificativa. Agora, o crime foi depois de abril de 2024? Aí não tem conversa. A lei nova, mais dura, é a que vale e o exame é obrigatório. O nome técnico para isso é princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa. Uma lei penal nova e mais severa não pode voltar no tempo para prejudicar o réu. Simples assim. E para fechar com chave de ouro, aqui está a tese oficial que o STJ afirmou. É o resumo de tudo que a gente conversou. A decisão deixa muito claro que, mesmo antes da nova lei, quando a execução da pena tem fatos graves como esses que a gente viu, isso já é mais do que suficiente para justificar a exigência do exame. E para a gente terminar, fica essa reflexão no ar, né? Esse exame, ele é uma ferramenta essencial para garantir a segurança de todo mundo, ou acaba se tornando mais um obstáculo para quem está tentando se ressocializar? É um debate longo, complexo e com certeza sem resposta fácil. É isso, pessoal. Muito obrigado por terem acompanhado essa análise até aqui. Para mais conteúdo como este, não deixem de seguir o Direito Cash lá no Spotify. E olha, não se esqueçam de deixar o like, é super importante pra gente, de verdade. E para quem prefere assistir, é só procurar pelo Direito Cash no YouTube ou no TikTok. Um abraço e até a próxima.